Hello guys! How have you been? Sejam todos bem-vindos. Se você está chegando hoje pela primeira vez, eu sou a Teacher G, ajudo pessoas adultas a falarem inglês, praticando só 15 minutos por dia. Hoje eu separei um conteúdo bem bacana para a gente trabalhar. Eu ouço muito, o pessoal comentar o seguinte comigo: Teacher, na hora que eu vou falar inglês, eu tenho um pouco de dificuldade porque eu percebo que falta vocabulário na hora de falar. Não sei se você já teve essa sensação. Então a gente vai conversar um pouquinho disso hoje, tá? Eu vou te mostrar o que na verdade é esse vocabulário que a gente às vezes comenta, né? Falta vocabulário na hora de falar. Tá, então se eu tiver vocabulário, isso vai me ajudar a falar inglês? Saber mais vocabulário vai me fazer falar inglês? Será que esse é o caminho? Então eu vou aprender mais vocabulário? Não. Enfim, a gente vai entender como isso funciona, tudo bem? Como eu comecei falando para você, conforme você vai tendo alguma dúvida, vai deixando aí no chat, vai colocando aí no bate-papo, que daqui a pouquinho eu corro lá, dou uma espiada qual que é a sua dúvida, vou respondendo, tá? Como eu falei no começo da live, eu ouço bastante esse argumento, que, teacher, me falta vocabulário. Eu vou falar inglês, mas o meu problema, gente, eu ouço demais isso. O meu problema é que me falta vocabulário. Eu não sei falar. Então tem um monte de coisa que eu não consigo falar, porque eu não sei como eu falo aquela palavra, Eu sei, outros me falam o seguinte: eu sei vocabulário, mas eu não consigo encaixar tudo na hora de falar. Então, assim, a gente tem duas situações que a gente vai comentar a respeito relacionadas a vocabulário de inglês. Algumas pessoas me falam, me falta vocabulário. Aí eu vou falar, eu não sei como é aquela palavra. Outras, eu até coloquei uma caixinha lá nos meus stories, perguntando algumas coisas para vocês lá no Instagram. Inclusive, hoje eu postei outra coisa lá, corre lá depois responder, hein? E a pergunta que eu postei ontem foi: por que você acha que você ainda não fala inglês? Essa foi uma das respostas que eu recebi. Olha, teacher, eu até sei alguns vocabulários, mas eu não consigo encaixar tudo isso na hora de falar. Outros comentaram, me falta vocabulário. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que acontece quando você aprende novos vocabulários em inglês? Então vamos imaginar que você está aprendendo inglês, está estudando inglês e você está aprendendo vocabulários, novas palavras, pode ser verbo, pode ser expressão, independente disso, tá? Toda vez que eu aprendo um novo vocabulário no inglês, eu acrescento esse novo vocabulário, essa nova expressão, esse verbo à minha fala. Então, o que é importante a gente entender? Que quando a gente aprende vocabulário, para que serve aprender vocabulário em inglês? Por que eu vou ficar baixando um aplicativo onde vai me ajudar a aprender novos vocabulários? Hoje a gente tem algumas opções em relação a isso. Então o aplicativo é para vocabulário, aquele outro para não sei o quê. Então, para que serve quando eu faço algo do tipo? Serve para acrescentar novos vocabulários, expressões à minha fala. Ou seja, guys, eu primeiro preciso falar. Eu vou acrescentar vocabulários à minha fala. Só que o que eu percebo que acaba acontecendo? Se a fala ainda não é desenvolvida, se a sua fala no inglês ainda não é desenvolvida, não acrescentar apenas vocabulário não te faz falar inglês. Eu percebo que as pessoas fazem um processo oposto. Primeiro, começa a correr atrás de um monte de vocabulário. Eu preciso aprender vocabulário, porque eu quero falar inglês e eu não consigo porque me falta vocabulário. Tá, mas se eu ainda não tenho a fala no idioma desenvolvida, só o vocabulário não vai fazer você falar inglês, não vai te fazer falar inglês, porque quando eu aprendo novos vocabulários, novas expressões, esse conteúdo vai servir de acréscimo, eles serão acrescidos àquilo que eu já falo. Então, primeiro eu já preciso falar, e aí eu vou acrescentando vocabulário, vou acrescentando novas expressões, e aí sim tudo isso vai fazer sentido. Por que eu estou te falando isso? Se eu primeiro aprendo só vocabulários soltos, avulsos, eu vou ter exatamente isso. Eu vou ter um leque de vocabulário, uma categoria de vocabulário que seja, só que tudo solto e avulso. Eu trabalho com o mercado digital, então eu vou aprender vários vocabulários do mercado digital em inglês. Legal.
Só que isso não vai te fazer falar a respeito do assunto em inglês, né? Você vai ficar só com aquela variedade de vocabulário, só que ainda tudo muito solto e muito avulso. O que que isso acontece quando eu faço, quando eu começo por esse passo, né, por essa etapa, antes de ter a fala no idioma desenvolvida, como eu falei? Eu vou te mostrar na prática como que isso funciona na hora que você vai falar. Vamos imaginar que você queira falar a seguinte frase em inglês, tá? Coloquei um exemplo aqui, poderia ser qualquer outro, que depois você queira tentar fazer também, seguindo esse exemplo que eu vou te dar. Vamos imaginar que você queira falar em inglês. Eu estou aqui esperando por você. Tudo bem? Essa é a frase. Aí eu preciso falar isso em inglês. Eu estou aqui esperando por você. Vamos considerar que alguns vocabulários aqui eu não conheço, tá? Então vamos começar ao contrário. Vamos imaginar que o aqui e o você são vocabulários que você já conhece. Então, eu conheço a palavrinha aqui, eu sei falar no inglês, teacher. Eu sei falar o você e eu sei falar o esperar em inglês, tá? Vamos imaginar que você quer falar essa frase no inglês e alguns vocabulários você já conhece. Aqui, esperar e você, tá? Quando você quer passar toda essa ideia para o inglês, normalmente acontece isso aqui, ó. Here, wait, you, sabe? Aparece aqueles vocabulários avulsos, aqueles vocabulários soltos que você tinha aprendido ou que você tem treinado. Você não consegue construir uma ideia com começo, meio e fim. Os vocabulários acabam ficando totalmente desconectados. E aí a pessoa que está te ouvindo tem que fazer um esforço gigante, se empenhar demais para tentar conseguir te entender, o que não vai garantir que ela vai te entender. Porque se ela ouve here, wait, you, aqui, espero, ou esperar, você, porque fica tudo muito confuso. É isso que acontece quando a gente tem só os vocabulários soltos. Eu já vi muitas pessoas fazendo isso, né? Teve uma época que eu fazia muito teste de proficiência da língua na fala da pessoa. Então, a pessoa precisava saber o nível do inglês dela na hora de falar e a gente fazia tipo uma entrevista, um bate-papo. E aí ia fazendo pergunta, a pessoa ia responder e dava o nível que essa pessoa, esse falante do inglês tinha. E eu percebia quando a pessoa focava em, primeiro, adquirir vocabulário antes mesmo de falar inglês, porque as ideias saíam exatamente assim, vocabulários soltos, perdidos. Here, wait, you, nanana, tudo picado, sabe? Por quê? Eu tenho vocabulário, mas tá tudo solto, tá tudo perdido, tá tudo desconectado ali. Quando isso acontece, você está buscando mais, está se preocupando mais em só adquirir vocabulário. Tá, e aí, o que você vai fazer com esse monte de vocabulário? Então, ó, o que você precisa fazer para que vocabulário faça sentido para você? A gente precisa inverter a situação. Tudo bem até aqui? Deixa eu dar uma espiada lá se tem dúvida, se o pessoal está entendendo o que está acontecendo aqui antes da gente prosseguir, o pessoal que for chegando. Ótimo, olha, Natália, né? É exatamente isso que eu vou falar. Ó, eu tenho vários relatos de pessoas que falam exatamente isso. Teacher, eu sou bom de gravar novos vocabulários, eu memorizo novos vocabulários, mas na hora que eu vou falar, eu não consigo juntar, conectar. Até porque, Natália, a gente vai ter uma aula, deixa eu ver se é aula 2, se é aula 3, eu acho que é aula 2 e a aula 3 do intensivão, que a gente vai falar exatamente isso que você acabou de falar. Mas tá certo gramaticalmente? Como que eu sei? Como que eu não sei? A gente vai falar bastante sobre isso e vamos fazer várias atividades na prática para você entender como que isso vai funcionar, tá? Ó, pegando esse gancho aí então do que a Natália comentou, é exatamente isso que acontece, os vocabulários ficam soltos ali e parece que perde toda a conexão. Tá, o que é importante você entender? Quando você inverte esse tipo de treino, esse tipo de estudo que você faz, os vocabulários passam a ter mais sentido, porque daí eles vão assumir a função a qual é deles, de acrescentar, né? Acrescentar a sua fala. Se eu ainda não falo, não vai ter acréscimo.
Então, olha o que acontece. Vamos imaginar, vamos pegar essa mesma frase. Eu estou aqui esperando por você. E nós vamos primeiro estruturar essa sentença. Tá, ao invés de eu ir aprender o vocabulário solto, vamos voltar um pouco e vamos entender o que eu preciso dessa sentença para então eu falar, para eu então poder abrir a boca e conseguir falar isso. Bom, eu vou passar a primeira informação para você. Toda vez que você vai falar em inglês, eu sou ou eu estou, quem já está comigo já está sabendo isso aí, hein? A gente fala I'm. Tudo bem? O que a gente está fazendo aqui? A gente está aprendendo a estrutura da sentença. O que é isso, teacher? É aquilo que me dá sustentação. É aquilo que não vai deixar as minhas palavras e os meus vocabulários flutuando lá na minha frase. Que nem vai ser uma frase, na verdade, né? São só palavras soltas. Então, a estrutura, ela faz isso. Ela sustenta todos os vocabulários. Para o vocabulário não ficar solto lá, tá? Igual um dicionário, por exemplo. Você abre um dicionário, o que tem no dicionário? Um monte de vocabulário. Só que tem uma sentença ali, tem uma ideia, tem um contexto, tem um parágrafo? Não, é um monte de vocabulário solto. E acontece a mesma coisa na sua fala muitas vezes. Então, se eu começo desse ponto, então, primeira coisa, você vai entender que toda vez que você fala eu sou ou eu estou no inglês é I'm. Tudo bem até aqui? Eu sou, eu estou, I'm. Belezinha, essa informação que você precisa para agora. Guarda essa informação. Toda vez que você quer falar, eu sou, I'm, ou eu estou, mesma coisa. Tá, aí eu vou te passar mais uma informação. No inglês, toda vez que a gente quer falar esse indo, endo, ando, sabe quando a gente fala trabalhando, estudando, correndo, dormindo, comendo, assistindo, né? Caminhando, enfim, dançando, tudo isso. Toda vez que você quer falar desse jeito, esse indo, esse endo, esse ando, essas terminações aqui no verbo, né? Você vai acrescentar o ing. O que eu tô fazendo? Eu tô te mostrando. Lembra que a gente falou ontem o que é e para que serve? Eu tô fazendo exatamente isso, é a mesma técnica. O que é, para que serve. Quando você aprende desse jeito, você pode pegar esse conteúdo e jogar, colocar em qualquer outra situação e sentença, porque toda vez que você falar desse jeito, vai acontecer isso. Eu estou correndo, eu estou dançando, você vai acrescentar o ing no seu verbo. Então, por exemplo, se esperar é wait, tá? Eu já sei que esperando é waiting. Esse T vai virar um sonzinho de D bem leve, tá? Mas waiting também é uma pronúncia falada também, tá? Não fica preocupado com isso agora. Então, esperar, wait. Esperando, waiting. Ok, então eu já tenho duas informações dessa sentença. Tá, Titi, mas se eu não soubesse como é o verbo esperar? Pega um bom dicionário, pesquisa aquela palavra e junta com esse ing. Se eu não soubesse, se fosse outro verbo, eu estou aqui, sei lá, rolando. Aí, como que é rolar? Tá, vou colocar ing. Eu estou correndo. Como que é correr? Coloco ing, porque você já tem a base do que você precisa, tá? Tá, juntando essas duas informações, então, a gente já sabe que toda vez que a gente quer falar eu estou é I'm, e a gente já sabe que toda vez que ia falar esse indo, endo, ando no inglês, vai ficar esse ing. Já que esperar é wait, waiting. Tá, com essas informações agora, como é que você falaria eu estou aqui esperando por você? Ah, teacher, mas tem mais coisa aí nessa frase que eu ainda não sei. Tá vendo como falta vocabulário? Guys, se tem alguma palavra aqui que mesmo assim você ainda não saiba, você pesquisa, você pode e deve pesquisar por vocabulários que você não conhece. Só que quando você se prende a conhecer só o vocabulário, você não consegue formar uma frase como essa, por exemplo, que vai ficar solto ali. Here, wait, you. E aí quem está te ouvindo não vai entender nada. Então você precisa estruturar, você precisa sustentar esses vocabulários para eles não ficarem soltos e é como se fosse assim, se eles ficarem soltos ali, eles vão cair. Ninguém vai entender, não vai ter sentido, tá? Então se eu sei que eu estou é I'm, esperar é wait, se eu estou falando esperando, coloque ing. Trabalhar é work, se eu quero falar trabalhando, é working. Se dançar é dance, se eu falar dançando, dancing e assim por diante, você vai perceber que vai ter um padrão
que é só você trocar o verbo aí que você quer falar, mas você já sabe como que é essa sustentação. Então, como é que você diria isso em inglês? Você que está acompanhando aqui comigo, pode abrir a boca e falar, tá? Talvez você esteja na dúvida com essa palavrinha, do por. Não tem problema, eu posso procurar essa palavra, ó. Vamos imaginar que você não conhecesse. Procurei, esperar por, wait for. Então, vai ficar waiting for. Tá, com essas duas informações, como é que você falaria isso em inglês? Se você está me acompanhando aí, pode abrir a boca e falar agora mesmo. Tá, Titi, se eu não sei como é aqui, pega um dicionário e procura a palavrinha aqui. Achei, e agora o que eu faço? Você junta tudo e acrescenta tudo. A gente fez agora aqui um processo inverso, tá? Então, ó, o você, eu imagino que você conheça, se não souber também, pode procurar. E you, né? O aqui, vamos imaginar que eu não conhecia essa palavra. Procura lá no dicionário, você vai ter o here, e aí você vai juntar tudo. Se eu tiver que falar, eu estou aqui esperando por você, I'm here waiting for you. A sua sentença, sua fala teve começo, meio e fim. Não ficou só aqui, esperar, você, oi, né? Tudo sem sentido, um monte de vocabulário solto. Então, o que é importante você entender? Saber vocabulário me faz falar inglês? Não, não faz. Então, tira essa ideia de ficar pensando, me falta vocabulário, teacher. Eu vou falar, me falta vocabulário. Eu vou falar, me falta vocabulário. Até porque sempre vai faltar um vocabulário para você. Sempre vai faltar um vocabulário para você. O que você precisa entender? O que é mais, o que vai te ajudar mais, né? O que vai fazer você falar? Imagine uma situação comigo agora, né? É mais importante você saber falar, por exemplo, sei lá, o nome de um objeto, né? Alicate, por exemplo. Nossa, Titi, eu não faço ideia como fala alicate. E agora? Eu tenho que pedir um alicate. Fui viajar e preciso de um alicate para cortar isso. E eu não sei falar alicate, não. Estou sem internet, não vou ter como pesquisar, estou sem dicionário. E agora? Imagina essa situação. Você não sabe falar a palavra alicate, você precisa pedir um alicate. Tá. Situação 2. Imagine uma outra situação agora. Você não sabe falar a palavra alicate, mas você sabe construir toda uma ideia do tipo, por favor, eu preciso de uma coisa, né, de um instrumento, de algo que eu consiga cortar isso, enfim, esse fio, seja lá o que, seja a unha, o que você vai estar querendo cortar, eu preciso de um objeto, eu preciso de algo para cortar isso. Você tem para me arrumar, para conseguir, para me emprestar? Vai ser muito mais útil você conseguir construir toda essa construção, né, de pedir por algo, explicar o que você precisa, do que você saber falar o tal do alicate e não saber falar nada do resto e ficar só lá, alicate, alicate. Quê? Alguém vai falar alicate? Onde? O quê? Quê? Entende qual que é a diferença entre eu só ter um monte de vocabulário e eu ter uma construção de fato? A construção é que te faz falar. O vocabulário, guys, aprender vocabulário é algo que você vai fazer pro resto da sua vida. Eu aprendo vocabulário todo dia, sempre. Tô assistindo uma série, tô assistindo alguma coisa, ouço algo que falo, opa, isso eu não conhecia. Olha um vocabulário novo. Então, essa ideia de que eu preciso de vocabulário para poder falar, ai, Titi, falta vocabulário. Na verdade, não é vocabulário que falta, porque isso a gente vai buscar sempre. É claro que você aprende essa base, essa sustentação de vocabulário, e os vocabulários acabam vindo juntos. Você já vai trazendo todos eles junto com você, que nem aqui, nesse exemplo que a gente fez super rápido. Se de repente você não sabia alguma palavra dessa frase, como esperar, ou aqui, ou por, ou opa, você já aprendeu um vocabulário aqui, né? Então, só que quando você tem a sustentação, acrescentar um vocabulário é a coisa mais fácil do mundo. Agora, o contrário fica um pouco mais complicado. Então, quer dizer que eu vou aprender a falar inglês, eu vou estar falando e eu não vou saber um monte de vocabulário? Não, você não vai saber um monte de vocabulário. E tá tudo bem, porque não vai ser isso que vai te impedir de falar inglês, né? Porque se você não souber falar o tal do alicate, você precisa saber pedir por um, explicar o que você precisa e não necessariamente saber
o nome do alicate. E aí, quando alguém sopra o vocabulário para você e fala, ah, você está precisando de um alicate. Isso é um alicate. Pronto, aprendi aquele vocabulário naquela situação. Percebem a diferença? Deixa eu ver aí se vocês estão entendendo o que eu estou explicando aqui. Coloquem aí para mim se está fazendo sentido. Ótimo, o pessoal já foi até respondendo aí, né? I'm here waiting for you. Exatamente isso. Muito bem, é isso mesmo. Só vão colocando aí para mim se está fazendo sentido, né? Esse exemplo e essa situação que eu estou colocando aqui para vocês. Ótimo, Eva. Olha a Eva comentando, eu me sinto assim, perdida na hora de montar as frases. Ó, eu falo sobre isso um pouquinho, falei na maratona, vou contar bem rapidinho no intensivão também, que eu também sentia isso. Eu tinha vários vocabulários, conhecia vários vocabulários, mas na hora que eu queria montar a ideia de tudo que eu queria falar, ficava tudo solto, ficava tudo, é aquela coisa, parece que tá tudo pendurado, solto, avulso, e eu não conseguia fazer a minha ideia, falar a minha ideia. Então essa história de que falta vocabulário, né, para eu poder falar, não é verdade, porque essa construção vai ser pro resto da vida. Enquanto você estiver tendo interesse em melhorar o seu nível de inglês, né, porque eu falo assim, que não tem um ponto que a gente chega e fala, ah, cheguei aqui, tá bom, acabou, meu nível tá perfeito, eu não preciso mais. Não, você precisa sempre continuar tendo experiências com o idioma, né, porque a gente não chega nessa fase de até aqui agora tá perfeito, ou não, a gente vai evoluindo e melhorando, acrescentando, a gente nunca deixa de aprender coisas novas, né? Então isso é extremamente importante. Ótimo, o pessoal falando aí que tá fazendo todo sentido. Tá, falando isso então, já que tá todo mundo me acompanhando, me entendendo, quando eu tenho só os vocabulários, que foi o que a Eva falou, imagine essa imagem aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês. É exatamente isso que acontece lá na sua memória, onde está arquivado todos esses vocabulários. Você tem ali um arquivo de vocabulário, imagine esse monte de papelzinho aqui, ó, né? Tá tudo ali amontoado, e aí a hora que você quer criar algo, tá confuso, você até acha, mas na hora de construir fica tudo perdido, tudo vago, tá? Então, o que é importante? Saber vocabulário me faz falar? Não. Primeiro eu preciso falar para depois eu aumentar o vocabulário. E como que eu vou falar? Todas essas técnicas que eu já tenho passado para vocês, tem várias outras também. No intensivão a gente vai ver um monte delas, tá? Então, primeiro eu preciso estruturar, dar sustentação para esses vocabulários, ó. Para esse montinho de vocabulário que vai chegando, eles precisam estar sustentados na minha frase, né? Na minha fala, na minha sentença. Senão, eu fico soltando um monte de vocabulário solto, um monte de vocabulário avulso. Quem está me ouvindo não vai conseguir entender, vai ter que se esforçar, se empenhar muito, e mesmo assim não vai fazer sentido, porque fica aquela coisa jogada, solta. Eu não sei se vocês já tiveram a chance ou a oportunidade de conversar com alguém que esteja aprendendo o português, no caso. Eu já tive as duas situações, né? Muito mais quem está aprendendo o inglês, que quando vem com essa característica, né, tem vocabulário, está tentando conectar tudo e fica só solto, e também com estrangeiros aprendendo a falar o português e passando pela mesma situação. Sabe algumas palavras, solta uma aqui, outra ali, aí você fica tentando você conectar tudo, não é assim? Aí você fica tentando conectar, peraí, não está fazendo sentido, mas e agora? Eu não sei se está dizendo isso ou está dizendo aquilo, porque está meio solto, está faltando o quê? A sustentação ali, né? Cadê a base dessa ideia aí, dessas palavras soltas? Não tem. Então, o que vai servir o vocabulário, gente? Quer virar um dicionário ambulante? A gente vai falar sobre isso no intensivão. O que é um dicionário ambulante? Vai me ajudar isso? Se você ainda não fala, não. Teacher, eu já falo, eu já consigo me comunicar. Se eu tiver que viajar, eu vou conseguir chegar onde eu tenho que chegar. Se eu tiver que pedir algo, eu vou pedir. Se eu tiver, já estou me comunicando. Quero melhorar, mas eu já consigo me comunicar. Bacana. Então, acrescentar novos vocabulários vai ser muito bom, porque vai facilitar a sua comunicação. Ao invés de eu ter que explicar o que eu quero, cortar e tal, eu já peço direto, me dá tal coisa e pronto. Então, os novos vocabulários, expressões, facilitam a comunicação daqueles que já falam, tá?
mas não faz você falar. Se eu ainda não tenho aqueles vocabulários mais específicos que eu acho que eu tenho que ter agora, não vai deixar de falar por conta disso, né? Se eu ir na base, se eu estruturar, sustentar primeiro, eu consigo falar e pedir o que eu preciso mesmo sem ter aquele vocabulário. Eu sempre dou o exemplo da cadeira, né? Não sei se você já me viu falando sobre esse exemplo. Nossa, Titi, eu preciso pedir uma cadeira que eu tô passando mal, preciso sentar, mas eu não sei falar cadeira em inglês. E agora? Como é que eu faço? Tá, tem N maneiras de você fazer isso e pedir, tem 1 milhão de jeitos, né? Qual que você vai escolher? Aí eu vou falar que eu tô cansado e eu preciso descansar. Se tem um lugar que eu posso descansar, ótimo. Tem um lugar que eu posso descansar? Ah, senta ali. Eu não tô passando bem. Tem um lugar que eu posso me sentar? E aí tem um monte de jeito de você falar isso sem ter que falar a palavra cadeira, tá? Então não é o vocabulário que vai te fazer falar. E não se engane pelo fato de que se você já está conseguindo se comunicar, mas falta vocabulário, então eu não consigo. Não é por isso que você não fala. Se você já se comunica e você acha que na hora que você vai falar, você não fala porque falta vocabulário, a chance é que você não fala por outros motivos. Provavelmente está faltando treino adequado para desenvolver e automatizar a sua fala. Mas não é culpa do vocabulário. Porque mesmo sem o vocabulário, dá para falar e dá para pedir o que você tiver que pedir. E é assim que a gente vai adquirindo vocabulário. A criança não faz isso o tempo todo, né? Ela quer pedir algo. Se ela não sabe o nome, ela explica, ela fala a cor, ela fala, dá todos os detalhes, fala para que quer, aquele negócio gelado, diga, sorvete, isso, aquele, e ela vai explicando e o adulto ou a pessoa que está ali com ela, sei, você quer tal coisa, e pronto, não é isso? A criança faz isso o tempo todo, porque ela não tem ainda todos os vocabulários que ela precisa, mas nem por isso ela não fala, pelo contrário, né? Fala até os cotovelos, fala é muito ainda por sinal. Muito bem, guys, comentem aí comigo se você já percebeu essa situação com você ou com alguém que você conhece, né? Nossa, tem hora que eu acho que eu não falo porque falta vocabulário. Então, analisa bem se é por isso mesmo. E eu acredito que não é, tá? Deixa meus comentários aqui. Tá fazendo sentido? Ótimo, Darcy. Postou atividade lá, hein? Darcy Luzivalda, gostei de ver. Ó, essa fala seria, né? Isso, Darcy, essa fala seria o quê? Exatamente. É o exemplo que eu dei agora aqui para vocês. Bom, primeiro eu preciso aprender a sustentar todos esses vocabulários, que são as estruturas, né? Principalmente as bases aí. Igual a gente tem feito com o ser estar, eu não estou sempre falando para vocês, como é que eu falo eu sou, eu estou? Ein, eu sou, eu estou. Ein. Desse ein, eu já consigo falar uma porção de coisas. É como se eu abrisse um leque mesmo, porque do ein eu já consigo falar, por exemplo, eu estou aqui, eu já consigo, eu estou dançando, já consigo colocar o indo, endo, ando, eu já consigo falar minha profissão, eu sou tal coisa, eu consigo falar quem eu sou fulano de tal. Então, quando eu tenho primeiro a sustentação, o meu leque se abre, porque daí eu vou só atrás de algumas palavras que eu preciso, mas eu já tenho ali sustentando todas essas palavras. Senão, eu quero falar que eu sou professora em inglês e aí, como é que fica? Teacher, sabe? Você só tem o vocabulário. Teacher, tá, fica perdido, né? Teacher, tá, mas o que você quer falar? Agora, não, eu sei que eu sou I'm. Bom, como que é professor mesmo? Teacher, I'm a teacher, né? E aí você já tem a sustentação, você vai lá, só acrescenta uma palavrinha. E aí você pode fazer isso com um monte de coisa. Você vai treinando, você vai fazendo diferentes, elaborando e criando diferentes situações, diferentes exemplos, praticando. E aí, o ganho de novos vocabulários é sempre permanente, você não para, você vai estar sempre aprendendo, aprende com música, aprende com filme, aprende com série, aprende com conteúdo que você vai buscar, aprende numa conversa, não é? Então essa ideia de que eu não falo porque falta vocabulário, na verdade não é por isso, porque só o vocabulário não vai fazer você falar, senão era fácil, né? Pega aquelas listas lá de vocabulário, fica treinando, estudando, decorando, tem aplicativo que faz isso, você pode
baixar e treinar vocabulário, aprender um monte de vocabulário, só que se você não tem essa sustentação, vai ficar solto, avulso ali e não vai fazer você falar. Hello, Neuraci! Tava com saudades de você. Percebi que teve uns dias aí, ou um ou outro, que você não veio. Acho que foi ontem, não lembro. É live todo dia que a gente até, né? Guys, alguma dúvida em relação a essa questão do vocabulário? Ah, eu preciso de vocabulário para falar inglês? Claro, só a sustentação sozinho. Eu sou, I'm, eu estou, I'm, tá. Mas eu quero falar que eu estou dançando. Eu não sei falar dançar, por exemplo. Eu vou ter que buscar esse vocabulário, tá? Só que se eu tiver só ele sozinho também, não vai fazer sentido algum, né? Então, primeiro eu sustento e aí eu coloco esse vocabulário. Alguma dúvida, guys, em relação a essa técnica de ter vocabulário, não ter vocabulário, que momento que eu acrescento, que momento que eu, né? Primeiro foque em dar sustentação, senão todo o vocabulário que você coloca, ele vai ficar perdido lá, vai ficar avulso e aí ele sozinho, para quem está te ouvindo, não vai fazer sentido algum. Às vezes na sua cabeça está fazendo o maior sentido, né? Mas na hora que a gente fala, a pessoa, quê? O que está acontecendo? Não estou entendendo não, né? Deixa eu ver dúvidas aqui. Ó, a Natália perguntando, o uso do ING é sempre para ações que estão acontecendo no presente? Não. Eu posso falar, por exemplo, eu estava, tá vendo que agora eu fui lá para o passado? Eu estava esperando por você ontem. Mesmo exemplo, ó. Eu estava esperando por você ontem. O que aconteceu que você não veio na live? Eu estava esperando. Então, eu posso usar dessa forma também, como posso jogar lá no futuro. Ai, amanhã eu estarei esperando vocês às 5 para a live. Ó, fui lá no futuro, eu estarei. Então, o ING vai fazer isso aí, ó. Esses, trabalhando, esperando, dançando, correndo. Se é presente, passado, futuro, tanto faz, eu vou poder usar da mesma forma, tá bom? Vê se ficou mais claro, Natália, se deu para entender. Guys, mais alguma dúvida em relação ao que nós vimos hoje? Ou outra dúvida que surgiu aí por conta do que a gente foi trabalhando na live? Ver se foi isso a sua dúvida, mas pelo que eu entendi, foi isso, né? Pessoal, lembrando então que terça-feira a gente começa a nossa primeira aula ao vivo. As aulas ao vivo do Intensivão vão acontecer às 20 horas, 8 da noite. Ai, Titi, mas na terça eu tenho compromisso, na quarta eu tenho isso aqui. Ó, se você participar ao vivo, você já vai treinar ao vivo comigo, você já vai poder tirar dúvida ao vivo comigo. Então, assim, eu espero muito que você esteja ao vivo comigo todos os dias, mas vamos imaginar que de repente um dia ou outro você não consiga por algo que não deu mesmo. Eu vou separar os melhores momentos da aula para você assistir no dia seguinte, tá? Então não é desculpa para você não participar se de repente, mas um dia eu não posso, então eu não vou participar. Para com isso. Participa de todos os dias que você puder estar comigo ao vivo. Se de repente um ou outro não deu, eu libero os melhores momentos para você assistir depois, tá bom? Então a gente começa na terça-feira às 20 horas. Essa semana, gente, a semana passada foi só o aquecimento. Tem muita coisa bacana chegando por aqui. Se prepare, a gente está aquecendo mesmo para a semana que vem a gente intensificar ainda mais os resultados, principalmente, tá bom? De tudo que vai acontecer e de tudo que a gente vai fazer. Que bacana, espero ver vocês lá, hein? Guys, então, ó, se a gente não tem dúvidas, ó, só se inscrever para participar. Eu já deixei o link da inscrição, se por acaso você não se inscreveu ainda, na descrição dessa live, tá? Eu já deixei lá o link para você se cadastrar. De repente, não achou, aconteceu alguma coisa, me chama lá no perfil, manda um direct, que eu mando o link para vocês, tá bom? Guys, thank you so much. Bye bye, guys. Thank you.